Olha só, virando a página aqui, parece que dessa vez, meu amigo e minha amiga, parece que o governo federal está querendo agradar a classe média, pelo visto, Mano Ferreira. Me ajuda a entender esse movimento, até porque, pelo visto, o Conselho Curador do FGTS aprovou a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até R$12 mil, que com certeza configuraria ali, no mínimo, a classe média brasileira. O que muda exatamente com isso, hein? Exatamente, Marinho. O que muda é a tentativa do governo de agradar a parcela da sociedade que o rejeita de forma sistemática, né? A gente está falando Minha Casa Minha Vida, todo mundo sabe, é o programa habitacional que busca dar juros subsidiados, ou seja, com condições melhores do que a média de mercado, para a compra de imóveis. Nesse caso, né, quando o programa surgiu, a justificativa social do programa era ajudar pessoas de baixa renda a adquirirem o sonho da casa própria. Nesse caso, a gente está falando da criação da faixa 4. Por que 4? Porque existe a 1, que são realmente aquelas pessoas de baixa renda, a faixa 2, que é a classe média baixa, a faixa 3, que é a classe média, e a faixa 4, que é, vamos ser sinceros, Marinho, para quem no contexto brasileiro está entre os mais ricos, porque quem ganha R$12 mil no Brasil já se encontra na faixa dos 5% mais ricos do nosso país. Então a gente está falando do governo estendendo uma política pública para atender pessoas que, num país com condições econômicas minimamente saudáveis, teriam condições de buscar o financiamento do seu imóvel no mercado privado. E não está tendo, efetivamente, por quê? Porque os juros estão disparados. E por que os juros estão disparados? Porque o governo não controla suas próprias contas. Mais uma vez, no lugar de fazer o dever de casa, fechando a torneira dos gastos, controlando as despesas, fazendo o corte na própria carne para, dessa forma, as condições de mercado favorecerem o progresso do Brasil via mercado privado, o governo vai aumentar os gastos, dando juros subsidiados para uma faixa de renda que, em tese, não deveria ser contemplada por um programa social. É isso aí. Faixa 2 subiu para R$ 4.700 mensais, o da faixa 3 foi para R$ 8.600 mensais, agora com essa nova faixa de renda, a número 4, que vai contemplar as famílias com renda de R$ 8.600 a R$ 12 mil, né, de SP Peixoto, mais uma ou duas faixas. Daqui a pouco o governo vai começar a lançar o programa Minha Mansão Minha Vida. Não é possível. Pelo amor de Deus. Essa foi muito boa. Mas então, André, essa é uma tentativa clara de melhorar a situação da popularidade do governo em relação a uma crise de imagem recente. Então, não vamos nos enganar. A razão pelo Minha Casa Minha Vida está crescendo aí para novas faixas e possivelmente, quem sabe, em breve alcançando o Minha Mansão Minha Vida, que o André bem sugeriu aqui com um ótimo nome para o governo. O programa é impressionante. João Dória, quem sabe, vai se cadastrar aí. Mas a realidade é que essa é uma tentativa de contornar a opinião pública com crédito, né? Isso é sempre a tentativa deles. Vale mencionar que a situação do FGTS lá atrás foi crédito, os incentivos que eles estão dando são de crédito, as melhorias em relação a um benefício como Minha Casa Minha Vida é crédito. Então esse governo, ele é um governo que vive do crédito para corrigir um descrédito com a população, se me permite trocadilho. Então, no final das contas, é um programa que já tem bancos privados em relação a financiamento de casas e que não era necessário, de fato, o governo ir para essa faixa de renda em termos práticos. Com certeza, né, Jess, tem a ver com a última pesquisa, né, feita aí em relação a esse governo que caiu e muito. Quando a água começa a bater no traseiro, aí, minha querida. Eu ia falar, mas você falou traseiro. Eu vi. Você viu que a minha boca Eu usei aquela expressão de filme dublado, né? Quando a água começa a bater no traseiro, são os tiras, vamos cair fora. Eu adoro as suas imitações. Depois é uma conversa para depois. Você é incrível. Eu fico muito ilusionado. É uma conversa para depois. Mas olha, gente, será que não seria um momento de ajudar a baixa renda ao invés de... Né? Eu pergunto pro Mano isso, Mano, porque assim, o governo do presidente Lula sempre foi muito populista, né? Baseado nessa coisa do ajudar o mais pobre, de ajudar o que mais precisa, de que tirou milhões da fome. E, de fato, isso aconteceu, né? Nos primeiros mandatos dele, exatamente, né? Agora, o problema está
indo um pouquinho mais além, né? O pobre continua com ele, mas ele precisa alcançar esse que tem aí, que tá na classe média. Você acha que isso vai funcionar, mano? Não vai, porque a mentalidade do Brasil mudou. E as pessoas sabem que a solução para as suas vidas e para os seus sonhos não vem do governo. Elas sabem que é o esforço individual, o esforço das famílias, que são o ponto essencial para prosperar e progredir na vida. Então, o que elas esperam do governo é que consigam criar um ambiente de negócios propício para que a iniciativa privada possa se desenvolver. Nesse caso, o governo está fazendo o oposto. Ele está tentando, via governo, fazer com que o sonho das pessoas se torne mais próximo da realidade. Só que, ao mesmo tempo, como a gente está falando de um cenário em que as contas públicas não fecham, a gente está falando, portanto, de um aumento de gastos do governo que, 15 bilhões, 15 bilhões, né, Jazz? Eu acho que é por aí. E de um ponto de vista macro, isso quer dizer mais inflação, corrosão do poder de compra do trabalhador brasileiro, e as pessoas entendem isso, que a inflação está corroendo o poder de compra toda vez que as pessoas vão ao supermercado. Ao supermercado, tá terrível. E me surpreende a facilidade que o governo federal tem de mudar as regras ao seu bel prazer, de acordo com os seus próprios critérios que eles mesmos inventam, com dinheiro que não é dele, né? De todo trabalhador com carteira assinada nesse país. Mas isso é papo para outra hora. O fato é que a gente tem que lidar aqui direto com essa situação, meu Deus do céu. Tá tendo grade em supermercado para você pegar café. Acho que essa é a imagem do mês, no momento que escancara a situação atual. E ficar com esse saudosismo achando que as soluções, os malabarismos econômicos da década retrasada vai poder funcionar nesse contexto atual é pura fantasia.